Bom, saudações a todos. Agora estamos com o psicólogo e servidor da UFCG, Eugênio Felipe. Ele vai fazer a palestra, apresentar para a gente aqui, né, sobre saúde mental e inteligência emocional. Boa tarde, Eugênio. Para o nosso público telespectador, o que é inteligência emocional? Bom, vamos pensar primeiro em saúde mental, né? Saúde mental seria, assim, uma espécie de bem-estar, né, que a gente pode exercer ao longo da vida no sentido de sofrer menos e curtir mais a vida, né? Então, se eu tenho uma vida tranquila, se eu tenho uma vida, de certa maneira, não tão estressante, ou se eu consigo viver a vida de forma a dizer assim, pô, que vida ruim, que vida chata, eu não suporto viver, etc, etc. Então, se a vida, pelo contrário, se a vida é agradável, se eu me acordo com uma certa vontade de ir para minhas atividades, etc. Então, significa dizer que eu tenho boa saúde, estou bem, de certa maneira, adequado à vida, adaptado à vida, e, portanto, posso dizer que gozo de boa saúde, né? Claro que gozar de boa saúde mental não significa dizer que eu não tenha perrengues, como se diz na gíria, né? Claro que a qualquer instante nós podemos ter problemas, podemos passar por dificuldades independente da nossa vontade. Na convivência com o outro eu posso ter tanto interações positivas como interações negativas, e isso vai refletir na minha saúde mental positivamente ou negativamente, né? Bom, então, partindo desse princípio, né, do que é saúde mental, a gente pode pensar, portanto, na sua pergunta sobre o que é inteligência emocional. A grosso modo, seria aquela maneira que a gente tem de reagir. Como é que eu reajo às situações, né? Como é que eu reajo quando eu estou estressado? Ou como é que eu reajo quando estou numa situação de pressão, né? Então, o que é uma situação de pressão? Um exemplo simples, no trânsito, né? Como é que eu me comporto no trânsito, né? Será que eu me comporto no trânsito de forma inteligente ou de forma estabanada, impulsiva, né? Se eu levo uma fechada de alguém no trânsito, como é que eu reajo? Eu corro atrás desse cara, eu xingo, eu insulto, ou eu, né, tenho inteligência emocional suficiente para ficar na minha, tranquilo, sem me preocupar tanto, até me chatear, porque a gente corre risco no trânsito e tal, né? Ou, um outro exemplo, pensando assim na realidade do Instituto Federal. Se eu tenho um professor daqueles que, né, muito rígido, muito rigoroso, que de certa maneira às vezes apresenta até um certo gozo em reprovar alunos, etc. Como é que eu reajo a isso? Eu me deprimo, eu me fortaleço até com essa pressão que esse professor faz. Como é que eu reajo a essas pressões, né? Se eu não gosto tanto de uma disciplina, como é que é a minha inteligência para lidar com essa disciplina, apesar de eu não gostar dela, né? Porque a gente não pode fazer um ensino médio ou um curso técnico cursando apenas as disciplinas que a gente gosta. A gente tem que ter uma certa inteligência emocional para conseguir lidar com essas outras disciplinas que não são tanto assim do nosso prazer, né, em estudar. Então, inteligência emocional seria aquela forma que a gente tem de melhor reagir às tantas pressões que a vida nos impõe no dia a dia. Ok, muito obrigada. E é um assunto muito pertinente, principalmente atualmente, não é mesmo? Porque não é importante estudar para as matérias, disciplinas pegando o meio escolar, mas também é importante exercitar a inteligência emocional, não é mesmo? O corre-corre do dia é grande, como foram citados os exemplos. Então é isso, pessoal. Lembrando que a palestra vai acontecer daqui a pouquinho, sim, com o psicólogo Eugênio. E você que se interessou, só é vir, ainda dá tempo, ok? E F-News sempre de olho na notícia que interessa.